bem com vocês? Hoje, na nossa aulinha de História, nós iremos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Isso mesmo. Porque sempre na história a gente fala sobre o tal descobrimento do Brasil que os portugueses fizeram. Mas deixa eu falar para vocês que acabaram se enganando com essa frase, descobrimento do Brasil. Como a gente descobre algo se já tinham pessoas, né, vivendo naquele local? Então não tem como descobrir, né, um lugar se já tem pessoas lá. Então já tinha moradores, então não tem como descobrir, certo? Então por isso a gente vai falar um pouco sobre os habitantes que já viviam bem antes da chegada dos portugueses, tá bom? Esse período que ficou conhecido como pré-história brasileira. Isso mesmo, a gente vai falar sobre o povo indígena, tá? Então, quando os portugueses chegaram em 1500, que encontraram, né, os índios, então foi um choque de cultura. Oxe, um choque de cultura? Tinha eletricidade? Não é nada disso. Choque de cultura é um termo usado porque nos primeiros contatos que o povo europeu e os povos indígenas tiveram, tudo era muito estranho, tanto para os índios quanto para eles, né? Pois ambos tinham culturas diferentes. Na carta de Peru Vaz de Caminha descreve tudo isso. Então imagine só, os portugueses chegando, né, e os indígenas observando também como eram os portugueses. Primeiramente, os portugueses observando que os índios andavam nus, isso mesmo, sem roupa, e tinham outros costumes bem diferentes que eles portugueses não faziam. Assim, da mesma forma que os índios, quando observaram, os portugueses acharam bem estranho aquele tanto de roupa, aqueles homens barbados com cabelos compridos, aquele tanto de bugigangas que eles traziam, né? Então, tudo para eles foram algo novo e diferente. Então, por isso, um choque de culturas, porque tinha a cultura indígena e tinha a cultura também dos portugueses que não tinham nada em comum. Para demonstrar, né, essa diferença de culturas, né, podemos observar através dessa obra que se chama Família Indígena Botocudos, tá? Então, essa obra é de Johann Moritz Rugendas, tá? Então, ela mostra como os índios eles viviam, né? Que, como eu disse, eram nus, as mulheres geralmente carregavam seus filhos nas costas, né? Onde os homens saíam para caçar, que aqui nós estamos vendo o animal, os animais mortos, né? Onde demonstravam que eles caçavam para poder se alimentar. Assim como a gente pode ver que tem também pinturas, né, sobre o corpo, né? Que isso tem tudo um significado através dessa cultura indígena. Como podemos ver pela imagem, os índios, eles viviam em comunidades. Não quer dizer que só existia uma comunidade, não. Existiam várias aldeias e várias comunidades indígenas, tá bom? Então, eles geralmente viviam da caça e da coleta de frutas, como eu já citei. E eles mudavam de lugar constantemente. Por quê? Porque eles não tinham uma casa fixa para morar, tá? Então, eles eram chamados de nômades, que quer dizer que não tem uma habitação fixa, né? Que eles andam de lugares em lugares, né? Montando a aldeia deles, tá? Eles receberam o nome de índios, vocês sabem por quê? Porque os portugueses, eles chegaram ao Brasil acreditando que tinham chegado nas Índias, acreditam? Pois era para esse o destino que a esquadra de Cabral pretendia sair de Portugal, tá? Essa imagem, ela ilustra bem a chegada da esquadra. Oxe, tia, mas o que é esquadra? Esquadra é esse conjunto de navios aí, ó, tá vendo? Tudo juntinhos. Então, é a reunião de várias embarcações, tá? Mas ao desembarcarem de suas caravelas, os portugueses tiveram uma grande surpresa, né? Eles viram que não foram eles que descobriram o Brasil, tá? Então, eles acabaram mostrando um pouco da cultura deles, até porque eles ficaram um belo período no Brasil, indo e voltando.
né? E acabaram que misturando a nossa cultura com várias outras, por isso que nossa diversidade cultural é bastante grande, tá? De acordo com os relatos de Pero Vaz de Caminha, foi um encontro pacífico, ou seja, foi em paz, não teve nenhuma confusão. Embora o estranhamento, né? Porque era muita diferença cultural. Naquele momento, eles procuraram se comunicar por meio da troca de sinais, porque eles também tinham línguas diferentes, né? Até nas comunidades indígenas, eles também têm linguagem diferente. Como eu disse, não existiam só uma comunidade indígena, mas várias, né? Como, por exemplo, nós tínhamos os tupis, os guaranis, os yanomamis, os chavantes, os tupinambás, os tamoios e vários outros. O Brasil tinha muitos, mas muitos índios. Hoje que a gente tem uma porcentagem bem pequena no Brasil, tá bom? Essas comunidades indígenas elas se desenvolveram diferentes tipos de costumes, de línguas, valores e tradições, assim como a gente tem de estado para estado, acho que é da mesma forma, tá bom? Apesar deles parecerem bem parecidos, né, nos traços físicos, tá? Nas comunidades indígenas era tudo bem organizado, vocês sabiam? Tudo era dividido, as funções de cada um. Por exemplo, os homens adultos eles eram responsáveis pela caça, pela pesca, pelas construções das moradias, que eram as ocas, né? Eles ajudavam nas atividades agrícolas, eles também garantiam a proteção daquela aldeia, né? E fabricavam todo o instrumento necessário para essas atividades, né? Para caça e também para a produção da aldeia, tá bom? Já as mulheres adultos, elas forneciam alimento, né? E faziam o cuidado necessário com os filhos e também com a alimentação que os maridos traziam, né? Então, elas produziam também objetos de cerâmica, como vasos, potes, pratos. Elas faziam utensílios feitos de palha, enfeite para o corpo, né? Como colares, pulseiras, brincos e cocários e várias outras coisas. Além também de preparar alimentos para toda a aldeia. Ah, e nem as crianças ficavam de fora, nada disso. Na maioria das comunidades indígenas, elas aprendem sempre ter a união entre eles, ou seja, eles brincavam em grupos grandes. As crianças aprendiam desde cedo as tarefas do dia a dia. Por isso, é muito comum ver uma menina ajudando a mãe ou um menino acompanhando o pai nos seus afazeres na mata, tá? Então, elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura, ou seja, elas vão seguindo o modelo, né, dos índios adultos.